Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu desejo que quando esse vídeo chegarem até vocês, todos possam estar assistindo com muita paz e todos com muita saúde. Neste vídeo, nós daremos continuidade com o conteúdo sobre a regra da cadeia. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo exclusivo com todas as propriedades de derivação e também da regra da cadeia. Então, se você não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É fundamental que vocês tenham assistido a esses vídeos para que vocês possam compreender esses exercícios. f de x é igual a 1 que divide x² mais 1 que divide x mais 1 sendo elevado ao cubo. Como eu disse nos vídeos anteriores sobre a regra da cadeia, nós iremos dar uma letra para essa expressão. Então, nós iremos representar ela pela letra U. E o nosso U vai ser igual a 1 que divide x² mais 1 que divide x mais 1. Consequentemente, o nosso f de x vai ser igual ao nosso u sendo elevado ao cubo. Agora, nós queremos a nossa derivação de f de x. Então, nós vamos escrever f' de x vai ser igual, abre parênteses, u elevado ao cubo, com a linha lá em cima. Nós vamos pegar o nosso expoente, jogar ele aqui na frente, e do nosso expoente nós iremos subtrair menos 1. Então, aqui nós vamos ficar com 3, que multiplica u, sendo elevado ao quadrado, e agora nós multiplicamos pela derivada de u. Essa expressão vai ficar igual a 3, que multiplica u ao quadrado, vezes. Como nós queremos fazer a derivação da letra u, nós temos que devolver o seu respectivo valor. Então, nós vamos abrir um parênteses e vamos colocar esse valor aqui dentro. Então, 3 que multiplica u ao quadrado, vezes, abre parênteses, 1 vezes x² mais 1 que divide x mais 1. Com a linha aqui em cima, para simbolizar que nós iremos derivar essa expressão. 3 que multiplica u ao quadrado vezes. Para nós fazermos a derivada dessa expressão, nós iremos utilizar uma regra que nos diz o seguinte, a regra do quociente. A nossa regra do quociente é dada por o nosso f que divide g. Queremos a derivação de um quociente, nós temos que fazer a derivada do nosso numerador, que multiplica o nosso denominador, menos o nosso numerador, vezes a derivada do nosso denominador. Tudo isso sendo dividido pelo nosso denominador ao quadrado. Essa é a regra do quociente. Então, agora, nós iremos fazer a derivada de 1 que divide x². Então, nós vamos colocar aqui, ó, a derivada de 1 que divide x². Seguindo essa regra, nós vamos fazer o nosso numerador, que vai ser 1. Então, a derivada de 1, que multiplica x², que é o nosso denominador, menos o nosso numerador, que vai ser 1, que multiplica a derivada do nosso denominador, que vai ser o x². Então, abre parênteses, x² e coloca o risquinho em cima. Que divide o nosso denominador ao quadrado. Então, x ao quadrado sendo elevado ao quadrado. Essa expressão vai ser igual a derivada de 1 é 0, porque 1 é uma constante. E 0 que multiplica x² vai ser 0. Então, essa expressão ficou igual a 0. E agora nós temos a derivada de x elevado ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é apenas 2. E 2 que multiplica menos 1, menos 2. Que divide, nós multiplicamos esses dois expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, x elevado à quarta. A derivada de x elevado ao quadrado é 2x. Por quê? Nós pegamos o nosso expoente e jogamos ele aqui na frente. Então, nós vamos ficar com 2 que multiplica x. E do nosso expoente, nós iremos subtrair menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. E x elevado a 1 é x. Então, aqui eu esqueci de colocar. Então, é menos 2x.
E agora nós ficamos com menos 2x que divide x elevado à quarta. Nós iremos utilizar a propriedade da potência, que nos diz o seguinte, que quando nós estamos numa divisão e nós temos as bases iguais, nós conservamos a nossa base, que vai ser o x, e subtraímos os nossos expoentes. Então, nós vamos subtrair o do numerador primeiro, menos o denominador, que é 4. Menos 2x elevado a menos 3. Agora, nós temos uma base sendo elevada a um expoente negativo. Para nós transformarmos esse expoente em positivo, nós temos que inverter a nossa base. Então, essa expressão vai ficar menos 2, que divide x elevado ao cubo. Essa foi a nossa resposta da derivação de 1 que divide x quadrado. Agora, nós vamos fazer a derivada de 1 que divide x. Então, 1 que divide x. Vamos lá. Nós vamos fazer a derivada do nosso numerador, que multiplica o denominador, menos o numerador vezes a derivada do nosso denominador, sendo dividido pelo nosso denominador ao quadrado. Então, x ao quadrado. Como eu já disse no exemplo anterior, a derivada de 1 é zero, porque 1 é uma constante. 0 vezes x é zero. E a derivada de x é 1. 1 que multiplica menos 1, menos 1, que divide x elevado ao quadrado. Então, a derivada de 1 que divide x ficou igual a menos 1 que divide x elevado ao quadrado. E agora nós temos a derivada de 1, que nós sabemos que vai ser zero, porque 1 é uma constante. Agora nós iremos substituir o nosso respectivo valor da nossa derivação. Então, nós vamos abrir um parênteses e vamos colocar a derivada de 1 que divide x quadrado ficou igual a menos 2 que divide x elevado ao cubo. Menos 2 que divide x elevado ao cubo. E a derivação de 1 que divide x ficou igual a menos 1 que divide x elevado ao quadrado. Então, menos 1 que divide x elevado ao quadrado. E a derivação de 1 é zero, porque 1 é uma constante. E agora nós vamos dar continuidade à nossa conta. Agora nós iremos devolver o respectivo valor da letra U. Então, ficaremos com 3 que multiplica, abre parênteses, 1 sobre x quadrado, mais 1 que divide x, mais 1. Lembrando que nós só estamos devolvendo o respectivo valor da letra U, que nós colocamos aqui em cima. Essa é a expressão sendo elevado ao quadrado, que multiplica essa nossa segunda expressão. Menos 2, que divide x ao cubo, menos 1, que divide x elevado ao quadrado. Então, a derivação do nosso f de x ficou igual a essa nossa expressão. Vamos para o nosso próximo exemplo. F de x é igual a 1 que divide x elevado ao quadrado menos 3x menos 2, sendo elevado a 5. Primeiro de tudo, como nós já fizemos nos exemplos anteriores, nós iremos chamar essa nossa expressão, ou melhor, iremos representar ela pela letra U. Então, o nosso U vai ser igual a x quadrado menos 3x menos 2. Consequentemente, o nosso f de x vai ficar igual a 1 que divide U elevado a 5. E nós queremos o quê? A derivada de f de x. F' de x vai ser igual a, abre parênteses, 1 que divide U elevado a 5 com um risquinho em cima, para simbolizar que nós iremos derivar. Aqui nós vamos derivar o quê? Um quociente, ou seja, uma divisão. E nós temos uma regra quando nós vamos fazer a derivação de um quociente. A regra nos diz o seguinte: primeiro de tudo, nós vamos simbolizar nosso numerador pela letra f de x. E o nosso denominador, que é u elevado a 5, por g de x. Então, a derivada de f de x vai ficar igual a derivada do nosso numerador, que é 1,
que multiplica o nosso denominador, u elevado a 5, menos o nosso numerador, que multiplica a derivada do nosso denominador, u elevado a 5 com risquinho em cima, que divide o nosso denominador sendo elevado ao quadrado. Iremos colocar ele dentro do parênteses, então vai ficar u elevado a 5, fecha parênteses sendo elevado a 2. A derivada do nosso numerador vezes o denominador, menos o numerador que multiplica a derivada do nosso denominador, sendo dividido pelo nosso denominador ao quadrado. Aqui nós temos a derivada de 1. Nós sabemos que a derivada de 1 é 0, por ser uma constante. Então, 0 que multiplica u elevado a 5 deu 0. Agora aqui nós temos a derivada de u elevado a 5. Lembrando que esse u elevado a 5 é uma função composta. Então, nós iremos utilizar a regra da cadeia aqui. Então, nós iremos pegar o nosso expoente e jogar ele aqui na frente. 5, que multiplica u, e desse expoente nós iremos subtrair menos 1. Então, 5 menos 1, 4. E agora, nós iremos multiplicar pela derivada do u. Então, u com risquinho em cima. E essa expressão que multiplica menos 1 vai ficar menos 5, que multiplica u à quarta vezes a derivada de u. Para u elevado a 5 elevado a 2. 5 vezes 2, 10. Então, u sendo elevado a 10. Menos 5, que multiplica u à quarta. E agora nós iremos devolver o respectivo valor da letra u, para que nós possamos fazer a sua derivação. U corresponde a x² menos 3x menos 2. Então, nós vamos abrir um parênteses e colocar essa expressão aqui dentro, que divide u elevado a 10. Agora, nós iremos também devolver o respectivo valor de u elevado à quarta e u elevado a 10. Então, nós vamos ficar com 5, que multiplica. No lugar de u, nós vamos colocar o seu valor. Então, nós vamos ficar com x elevado ao quadrado menos 3x menos 2, sendo elevado a 4, que multiplica a derivada de x² menos 3x menos 2. A derivada de x elevado ao quadrado é 2x. E a derivada de menos 3x é apenas menos 3. E a derivada de menos 2 é 0, porque 2 é uma constante. Que divide. Agora, nós iremos também devolver o valor de u aqui. Então, nós vamos ficar com x² menos 3x menos 2, sendo elevado a 10. Novamente, nós iremos utilizar a propriedade da potência, que nos diz o seguinte, que quando nós estamos numa divisão e nós temos as bases iguais, nós conservamos a nossa base, que vai ser o x² menos 3x menos 2, e nós devemos subtrair nossos expoentes. Então, nós vamos conservar o 4 e subtrair o denominador, que vai ser o menos 10. Então, nós ficamos com menos 5, que multiplica x² menos 3x menos 2, sendo elevado a 4 menos 10, que multiplica essa nossa expressão, 2x menos 3. 4 menos 10, menos 6. Então, 5, que multiplica x² menos 3x menos 2, sendo elevado a menos 6, que multiplica 2x menos 3. Vocês poderiam deixar dessa forma, ou vocês podem fazer assim também, ó. Aqui nós temos uma base sendo elevada a um expoente negativo. O que nós fazemos? Temos que inverter a base. Então, para nós invertermos a base, vamos ficar com menos 5, que multiplica 2x menos 3, que divide x² menos 3x menos 2, sendo elevado a 6. Agora, ele não está mais negativo, porque nós invertemos a base, ele já se tornou positivo. Pessoal, então a nossa aula foi essa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, eu peço para que vocês deixem aquele mega joinha e compartilhem nas suas redes sociais.
pois dessa forma vocês nos ajudam na divulgação tanto deste vídeo quanto do canal. Deus abençoe por vocês terem nos assistido, fiquem todos com Deus. Lembrando que se ficou alguma dúvida, alguma passagem que vocês não conseguiram entender, pode deixar aqui nos comentários, pois será um prazer enorme responder todos vocês. Muito obrigada por vocês terem nos assistido, fiquem todos com Deus e nós aguardamos vocês para o nosso próximo encontro.